Uma outra coisa também que o pessoal muitas vezes fala como desculpa, né? Imagino que o paciente chega para você, fala, doutora Paula, eu fumo, mas eu só fumo 2, 3, 4 cigarrinhos por dia. Isso aí, Não, essa é uma pergunta excelente, assim, porque o que que acontece? Quando a gente teve, igual eu te falei, para a gente é um problema de saúde pública, então, para a gente fazer um programa de rastreamento, você precisa ter, primeiro que você precisa fazer um estudo com que, de fato, esse estudo seja positivo. Então, por que que demorou tanto tempo no câncer de pulmão para a gente ter um estudo positivo? Primeiro que você precisa de uma população muito grande. certo. Então, esse estudo, por exemplo, esse NLST, que foi o estudo americano, que foi o primeiro estudo positivo, ele teve uma população gigantesca para você ter uma redução de 20% a, da, da mortalidade ali específica para câncer. E aí, depois disso, veio um outro estudo, e aí depois ninguém conseguiu reproduzir esse estudo. Então, assim, será que era um estudo que era irreprodutível? Ou será que era simplesmente pelo fato de que você precisaria de uma população muito grande para você conseguir reproduzir? E aí, depois desse estudo, veio o estudo Nelson, que é um estudo holandês, em que conseguiu reproduzir da mesma forma, com a mesma redução de mortalidade específica para câncer de pulmão, e que viu que, de fato, a tomografia de baixa dosagem eles comparam com nada. Então, no NLST, eles fizeram tomografia e raio-x. Certo. E no Nelson, eles comparam tomografia com nada. Se a gente rastreasse uma população de alto risco com tomografia, se a gente conseguiria reduzir a mortalidade. E aí eles fizeram um estudo que, se eu não me engano, foi com uma população de 10 mil pacientes, algo assim. E aí, qual que é o problema de você fazer um estudo com uma população muito grande e um Sim, fator de risco que demora tempo para se anos, né? desenvolver? Então, para você ter um estudo mais rápido e com uma população que você consiga fazer esse efeito acontecer, o que que você precisa fazer é você pegar uma população de alto risco. Sim, que já tem risco aumentado para ter a doença. Perfeito. Exato. Então, como que eles fizeram para conseguir atingir essa população de alto risco sem muitos vieses? Por exemplo, eu vou ali no ambulatório da pneumo e vou pegar os pacientes. Teria um viés aí. Ou eu vou ali na boate, vou pegar a galera do fumódromo e vou pegar. Então, o que que eles fizeram? Eles mandaram um questionário para casa das pessoas, porque na Holanda eles tinham isso muito bem catalogado, e mandaram um survey fazendo com que essas pessoas viessem participar do estudo. Esse é um ponto importantíssimo. O Nelson, para mim, é um dos estudos mais Mais bonitos, completos, mais né? completos. E aí eles identificaram que, igual você perguntou, quem que é a população de alto risco? São aqueles adolescentes que vão fumar uma, duas vezes na semana, um ou dois cigarros? Não, eles viram que a população de alto risco era aquela população que tinha uma carga tabágica aumentada, e aí, assim, 25, 30 maços anos, e que não tinham parado de fumar há 15 anos. Então, e naquela época praticamente no começo do estudo, na verdade, praticamente não, a maioria, todo mundo era homem, porque naquela época quem fumava mais era homem. Uau, No verdade. final do estudo só que entrou as mulheres, que daí elas começaram também a ser aquela população de alto risco. Então, esse estudo ele é bem fundamental porque viu essa redução com a tomografia de baixa dose como rastreio e viu que a população de alto risco era aquela que tinha uma carga tabágica alta e que não tinha parado de fumar de 15 anos, mais ou menos. Mas você falou desse estudo, a tomografia é com baixa radiação, isso. Seria Isso, isso, baixa para dosagem. evitar uma dosagem alta e também causar mal, porque também, né, Exato. excesso de radiação É, aumenta o risco de alguns cânceres. exatamente. Então, a tomografia de baixa dosagem. E aí assim, é para você diagnosticar inicialmente o nódulo, aquele vidro fosco ou o nódulo Aquele que não pequeno, tem nem sintoma nem nada, pegar no aquele que não tem começo. nem sintoma. Exatamente, o começo, assim, zero sintoma. E aí, com esses dois estudos, a gente identificou que, de fato, fazer a tomografia como rastreio, como a mamografia, como a colonoscopia, de fato, melhoraria essa letalidade aí do câncer de pulmão. Demorou um tempo, na verdade, para isso acontecer no Brasil. E aí depois a gente fez, ano passado, se eu não me engano, ou no janeiro desse ano, que foi publicado a recomendação de rastreamento no Brasil, no Pois é, porque é Jornal algo que eu Brasileiro não de Pneu. conhecia.
É algo que eu não conhecia, fazer rastreio. Mas aí você está falando de pacientes de alto risco. Eu estou falando, então, quem fuma muito e quem tem uma questão genética muito importante, história familiar de câncer. Então, aí não entraria como rastreio. Seria a população de alto risco, seria tabagismo. História de Tabagismo tabagismo. mesmo, ou É. seja, mas história na família, então, ainda no Brasil não é indicado. Por exemplo, tive um pai, um avô, alguém que teve câncer de pulmão, ainda não é indicado formalmente. Para recomendação da Sociedade Brasileira, eu acredito que não, mas do NLST e do Nelson também não. Tá, Seria a população tabagista mesmo. tabagista. E essa tomografia faria de quanto em quanto tempo? Então, aí é o ponto. Você começa mais ou menos com 50 anos, né? Assim, 50, 80, 85, se eu não me engano. E daí a ideia é você fazer essa tomografia. Você faz. O estudo foi 1 ano, 3 anos, 6 anos e etc. Sim, Se você não encontra nada, né? Se você encontra, aí você já parte você sai da tomografia de rastreio e você já vai para o acompanhamento do nódulo. Do sim, já, nódulo. já é considerado um Já é, fator diferente, né? Pode ser já um é câncer. outro guideline que a gente vai seguir, que daí se você encontrou um nódulo lá no seu rastreio, a gente vai seguir, é, agora a gente vai seguir aquele nódulo, já saiu da parte de rastreio. E aí a gente vai seguir de acordo com a característica do nódulo. O nódulo tem mais que 8 milímetros, então a gente repete em 3 meses. Ou já tem no 8 milímetros com um paciente alto risco, talvez a gente já vá até para biópsia. Agora, é um nódulo a 6 milímetros, pequenininho, muito pequeno. O paciente não é tão alto risco assim. Dá para a gente repetir em 3, 6 meses Porque para a esse gente ver nódulo a pode ser outra característica. coisa, então. Exato, esse nódulo pode ser outra coisa, que é uma crítica grande da parte do rastreio, né? Assim, é, praticamente aí, vamos ver, a gente pode ter muita gente que tem nódulo benigno no pulmão, hemangioma, amartoma, Sequela de sequelas de tuberculose, entre tuberculose, outras etc. coisas. Ainda mais Brasil. Sim, verdade. Então, essa foi uma grande crítica, assim. Será que no Brasil esse rastreio funcionaria da mesma forma que em outros lugares que não são endêmicos para doenças inflamatórias? Ou a gente vai estar super diagnosticando, fazendo exame invasivo em paciente que tem doença benigna? Porque, assim, a biópsia ou a cirurgia é um procedimento invasivo. Sim. Risco baixo de pneumotórax, etc., mas é. Então, a gente precisava saber se daria muito falso positivo ou não. E daí, uma das grandes diferenças desses dois estudos, e daí reforçando a importância do Nelson, que é o estudo holandês, é que no NLST eles viam pelo diâmetro do nódulo. No Nelson, eles começaram a ver o nódulo pela volumetria. Então, a A volumetria densidade, a característica do nódulo em si. é. E daí, se a volumetria mudasse, isso diminuiu muito o índice de falso positivo. Entendi. Agora sim, e você fala, mas quantos pacientes você precisa para você reduzir uma morte no câncer de pulmão, né? Acho Boa. que beira 500 exames para reduzir uma. Só que no câncer, na mamografia, é quase 800 exames para você reduzir uma. Então, assim, putz, não vale a pena? Vale Exato, muito a verdade. Eu pena, não né? sabia dessa informação. Se 800, e ainda, a mamografia tem aquela questão também, né? Você não trabalha só com alto risco, você trabalha com todos os tipos de pacientes. Mas se você afunilar para alto risco, então acho que sempre vale a pena, né? Ainda mais um exame que tem pouca potencial aí gerar Aí vai mais mal-estar. questão de Problema. custo, mas assim, acho que tá entrando cada vez mais, está sendo incorporado aí o rastreamento no Brasil.